Olá, eu sou a professora Denise Lícia e hoje vamos começar a conversar sobre o neorrealismo das relações internacionais. Esta é uma teoria que ela é relativamente nova, década de 70. Ela se inspira no realismo, mas se atualiza através do debate behaviorista. O neorrealismo, então, surge lá no final da década de 70, vai estar uns 40 e poucos anos, quase 50 anos, com o trabalho de Waltz, Theory of International Politics. Waltz quer transformar argumentos em forma de leis sobre relações internacionais para dar para as relações internacionais validade científica. Mas antes, vamos dar uma passeada pelo realismo moderno para a gente conseguir chegar, então, nessas ideias do neorrealismo. Porque o neorrealismo é uma teoria que vai buscar renovar, criticar, reformar justamente o realismo moderno. E o realismo moderno tinha uma ligação com a parte da moralidade e da ética política, que eram aqueles dilemas, né? Quando seria justo uma invasão a outro estado, quando o uso de uma arma como bomba atômica, por exemplo, ou um avião não tripulado contra um adversário que tem armas muito inferiores ou que nem armas tem, por exemplo. Também a ideia do realismo moderno de que os estados tinham a personalidade que se espelhava na natureza humana, que era necessariamente má, essencialmente egoísta, movida pelo desejo de poder, pelas constantes ideias nesse contexto dentro do realismo moderno. Isso vinha lá da filosofia política, que delegava ao estado características humanas. Mas precisamos ainda lembrar das premissas realistas básicas. Então, uma visão pessimista da natureza humana, então o Estado é naturalmente egoísta e mau. Uma convicção de que as relações internacionais são necessariamente conflituosas e os conflitos internacionais são, em última análise, resolvidos por meio da guerra. A guerra como a continuação da política, ou, de certa forma, um elemento base da política nacional com foco na manutenção do poder doméstico e, muitas vezes, na manutenção ou ampliação do poder internacional. 3. A apreciação dos valores da segurança internacional e da sobrevivência do Estado, que é o que justifica para a sua população a entrada nos conflitos e busca por prestígio e poder. Isso não é necessariamente uma coisa ruim, faz muito sentido que seja pensado dessa maneira, porque para o cidadão é importante viver em um país que garanta a segurança, não é mesmo? E 4, um ceticismo básico com relação à existência de um progresso comparável ao da vida política nacional lá no contexto internacional. Eles acham que o progresso político e social, a existência de políticas de desenvolvimento, políticas sociais dentro do Estado, nunca vai acontecer fora dele, no sistema internacional, porque os Estados no sistema internacional teriam muito mais a postura de garantir os seus próprios interesses de forma egoísta e entrar em atrito com outros por causa justamente desses interesses, do que exatamente cooperar. E então, o realismo moderno, a teoria do Morgenthau, a visão do Morgenthau, atribui os resultados das RI ao comportamento individual dos estados, dentro de uma esfera do sistema internacional que é anárquico, mas que é também assimétrico. E o principal objetivo da política externa acaba sendo projetar e defender os interesses do Estado na política mundial. Como cada Estado é independente e age de acordo com a manutenção dos seus próprios interesses, o que faz com que o comportamento de cada unidade, quando colocados em conjunto, do sistema internacional justamente, é a soma dos interesses individuais, das ações individuais dos Estados. O sistema internacional é assimétrico porque existe uma hierarquia de poder entre os Estados. Então, para essa teoria, na visão do Morgenthau, eles não são exatamente iguais. Morgenthau conta que o sistema internacional gera conflito e anarquia internacional, porque a política é a luta pelo poder sobre os homens e o poder é o objetivo imediato e as formas de adquiri-lo, mantê-lo, demonstrá-lo, determinam justamente as técnicas de ação política do Estado. E não é só no sistema internacional que o objetivo final é o poder imediato, né? Manter poder, demonstrar poder, a gente vê isso na sociedade como um todo. Na literatura, por exemplo, temos grandes exemplos de que a natureza humana sempre se comportou com sede de poder. Vou trazer para vocês aqui o meu exemplo mais favorito, que é o exemplo das histórias do Harry Potter. Então a gente tem já o básico, né? O Lord Voldemort tentando dominar o mundo bruxo, submeter os não bruxos às ordens dele,
Mas se você olhar por todos os personagens, os Malfoy, o Snape, Percy Weasley, o Dumbledore, o Fudge, todos eles estão se comportando como quem visa algum tipo de controle. Voltando para o realismo moderno, a percepção da teoria de que os estados estão em busca constante pelo poder explica ainda que a luta pelo poder é usada pelos próprios estados na defesa dos seus interesses, sem que isso interfira na esfera privada. Porque para o realismo moderno existe uma moral para a vida privada e uma moral muito diferente para a vida política. E como o objetivo é o poder e o poder será usado para garantir a sobrevivência do Estado, na moral política acabam sendo permitidas ações assim, que na moral pessoal não são permitidas. Espionar, mentir, enganar não são aceitas na vida privada, mas são permitidas na vida política. O objetivo seria um bem maior que justifique o uso desses artifícios. E no realismo moderno temos que a essência da política é o conhecimento equilibrado de que a ética pública e a ética privada não são as mesmas, uma vez que a ética política não pode nem deve ser incluída dentro da ética privada e que a solução para a ética política é reconhecer esse fato da política de poder e aprender a fazer o melhor uso possível dele. E aqui a gente não deixa de lembrar o Maquiavel, quando ele diz que o governante não pode se pautar pela ética cristã, porque não haveria garantias de que o rival também coloque isso, e isso acaba colocando a população em risco. De certa maneira, a gente tem então que o realismo moderno estava mais alinhado com o primeiro debate das relações internacionais, né, na questão realismo-liberalismo. Então não tinha passado ainda por uma revolução metodológica, né, a inclusão do behaviorismo nas relações internacionais. Eu tenho certeza de que você conseguiu encontrar aqui todos os elementos do primeiro debate. Questão da natureza humana, questão da anarquia do sistema internacional, a ação individual de cada estado influenciando na forma de ser do sistema internacional, a questão da ética política. Já o neorrealismo, que a gente vai ver em próximos vídeos, incorpora a metodologia desenvolvida pelo debate com o behaviorismo. Mas isso a gente vai ver realmente no próximo vídeo, para não ficar muito longo aqui. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, comenta o que você achou de legal aqui, me dê sugestões de próximos vídeos, se inscreve aqui no canal para você receber a notificação de próximas postagens. Bons estudos!